Oi, gente, pessoal do terceiro ano. A gente encerrou a parte de globalização e vamos entrar numa parte que tem tudo a ver. A gente já citou, né? O comércio internacional e os blocos econômicos, tá? A gente vai trabalhar algumas páginas dessa unidade agora. Olha, a gente observa um imenso navio cargueiro com vários e vários contêineres. Cada container desse é basicamente um baú de uma grande carreta, né? Então aqui a gente deve ter milhares de containers nesse navio cargueiro, que no caso é espanhol, uma foto de 2015, tá? Então, o que isso nos diz em relação ao comércio internacional? Muita coisa, né, galera? Os meios de transporte eles são fundamentais para o comércio internacional, tá certo? Aqui, nessa parte aqui, da página 861, sempre esses quadrinhos eles vão fazer, gente, questionamentos e pontos de partida para a unidade, o que é que a unidade trata, né? Mas ela fala basicamente que o comércio internacional tem grande representatividade para a economia global, tanto entre países quanto entre blocos econômicos, que é o que a gente vai ver depois, tá bom? Dois questionamentos interessantes. Quais são os principais blocos econômicos atualmente do mundo? Vamos responder mais adiante, tá certo? Com a globalização dos mercados, a economia contemporânea, ou seja, atual, tornou-se cada vez mais dependente do aumento do comércio internacional. De fato, o comércio, se ficar extinto, gente, o mundo entra em colapso. A gente, no momento, se encontra numa pandemia, né, do coronavírus, que, querendo ou não, interfere no comércio internacional. Então, a gente tem aí a economia entrando em decréscimo. Mas é aquela coisa, o mais importante no momento são as vidas humanas, né? Agora a gente passa para a página 62, falando um pouco da expansão do comércio internacional aqui do nosso planeta, né? Galera, o comércio ele já existe desde muito tempo. Se a gente fosse remeter ao comércio, nem sempre o comércio ele foi monetarizado do ponto de vista de dinheiro, né? Eram feitos através de trocas, o escambo. E a troca equivalente nem sempre era, por exemplo, eu tenho uma fruta, eu vou trocar por outra. Não, às vezes não tinha esse negócio de tamanho ou de valor, eram simplesmente feitas trocas. Quando você tem o surgimento da monetarização, aí você vai ter uma forma diferente de comércio, né? Que é a que predomina hoje. Mas sem se remeter muito a isso, a partir da segunda metade do século XX é que você vai ter um crescimento de fato do comércio internacional. Certo? Porque é o período em que os grandes meios de transporte e os meios de comunicação eles vão se desenvolver ainda mais, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, um período que tem muito avanço tecnológico também, né? Então isso vai repercutir no aumento do comércio internacional, tá bom? E você percebe que desde a década de 50 até a década de 2000, aqui em 2014, você teve um aumento tanto do ponto de vista de exportações e de importações. Exportar é vender para o exterior, importar é comprar do exterior. E você observa que sempre as importações, ou seja, a compra de produtos, ela passa o de venda. Isso por quê? Porque nem todos os países do globo, gente, vão produzir para exportar assim como os países ricos fazem. Eles produzem muito e exportam muito. Nem todo país produz muito para exportar. Grande parte dos países eles compram mais de fora do que vendem. Essa é a realidade. Então a gente já tem a ideia de que o comércio internacional ele é desigual, tá? Bom, gente, para a gente contextualizar um pouco, é assim, a gente tem que entender o surgimento de dois bancos, que é o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Esses bancos surgiram pós-Segunda Guerra para quê? Principalmente para fazer com que os países destroçados na Europa se recompusessem, né? Os Estados Unidos, por meio desses bancos, financiou esses países a voltarem, né, a crescer. Mas não só por isso. Esses bancos eles também, com aliados, forneciam empréstimos para que esses países tivessem suas economias, né, gente, retornadas, né, melhoradas, mas com juros muito altos. Tá? E o Banco Mundial e o FMI,
para que eles atuassem, era necessário que o comércio funcionasse depois da Segunda Guerra. Então eles criaram, gente, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, o GATT, né, o GATT do inglês. Nesse sentido de estabelecer regras para o comércio, que ele estava assim, potencialmente prejudicado depois da Segunda Guerra. Né? Esses bancos, além de financiar os países do pós-guerra, eles também, de certa forma, organizaram para que o comércio não parasse entre os países. Né? E esse acordo geral ele defendia o chamado multilateralismo, ou trava-língua, multilateralismo comercial, que é basicamente o quê? É que os países comercializem-se entre si, né? Tem muita burocracia, porque a gente sabe que existem tarifas aduaneiras, ou seja, vários impostos, né, tributos, que vão meio que barrar as relações comerciais, as relações elas ficam menos fluidas. Então esse grupo ele lutava para que essas tarifas fossem diminuídas. Tá? Tarifa aduaneira é basicamente taxas ou alíquotas cobradas em importações de mercadorias. Né? Tá certo? Então, para que esses impostos fossem reduzidos, esse acordo geral ele tinha seu fundamento, né, para que o comércio ele fosse mais fluido entre os países. Só que o que acontece, gente? Nem todo país produz da mesma maneira, da mesma quantidade. E o que acontece? Vai existir medidas protecionistas, que é o que a gente vai falar no próximo bloco, tá? Porque assim, os países, principalmente os países mais poderosos, eles querem liderar no comércio de tudo. Então, se ele tem um país concorrente que é mais fraco, ele não vai tomar medidas, aliás, ele não vai ter dó desse país menor. Ele vai lançar uma carrada de imposto, uma carrada de tributo para que esse país ele tenha dificuldade na sua exportação. Tá? Mas é isso. E esse acordo geral, ele, em 1995, ele vira o que nós chamamos de OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Tá? Que no início tinham 161 países membros. O objetivo da OMC é o mesmo daquele acordo, é tornar o comércio mais fluido e visando o quê? Tentar diminuir as tarifas e medidas de proteção entre os países para que o comércio ele seja a nível mundial. Só que isso é meio que, na prática, é muito difícil, galera. Não dá. Não dá porque o comércio ele é desigual por si só, né? O nível de tecnologia, de produção, de indústria e o preço dos produtos ele vai se diferenciar de um lugar para outro, embora o dólar seja a moeda oficial do comércio mundial. Tá? O comércio mundial, ele, além da questão desses órgãos que eu citei, ele cresce pela questão do quê? Da ampliação do setor produtivo nos países mais desenvolvidos. Né? Você tem uma maior produção, essa produção se expande pelo mundo, pelas multinacionais, como eu falei, né? Também, né, gente, além das multinacionais, os países tidos como subdesenvolvidos antes, como Brasil, Argentina e México, né, eles se tornam emergentes e também eles passam a produzir e eles passam também a exportar. Então o comércio se expande também com esse grupo de países emergentes. Nós vamos também ter o liberalismo econômico, que é basicamente o que? Nos anos 80 e 90, o comércio ele passa a ser ainda mais forte porque os países passam a abrir os seus mercados para outros. Né? E por meio das privatizações, ou seja, empresas de países diferentes entrando em outros, né? Com mais facilidade, tornando o mercado mais, digamos, liberal. Tá? E além, é claro, dos meios de transporte, que se na década de 60, um navio cargueiro poderia carregar em torno de 1.530 contêineres. Nessa década que nós estamos ainda, né, por volta de quase 20.000 contêineres um navio de carga consegue carregar. Então você vê os motivos pelo qual o comércio se expandiu pelo mundo. Tá? Essa distribuição no comércio mundial, na página 64. Essa distribuição, gente, ela vai se dar de forma desigual, tá? Nas últimas décadas, principalmente isso porque no espaço mundial
você vai ter países desenvolvidos que vão ter a hegemonia de produção, principalmente de tecnologia, que é a América do Norte, que é Estados Unidos e Canadá, Europa Ocidental, liderados por Alemanha, França e Reino Unido, Ásia, aqui com Japão, Coreia do Sul, China. Então você vai ter aqui os 3 grupos que vão dominar o mercado mundial de comércio. Você vê que até aqui ó, a relação entre eles é muito mais forte. As regiões periféricas, a América do Sul e Central, África, né, gente? Você vê que elas têm uma menor participação, embora no Brasil você vê que tenha participação. Mas você vê que a concentração do comércio ela vai se dar principalmente no mundo desenvolvido, né? Certo, galera? E nós vemos aqui, ó, os principais participantes do comércio mundial. Por continente você vê, ó, que a Europa lidera, seguido da Ásia e a América do Norte, é aquilo que eu já falei, né? O grupo hegemônico. E os outros grupos ficam em segundo plano. Em termos de países, o que mais participa é a China, seguida dos Estados Unidos. Os 2 gigantes aí na participação do comércio mundial. Para a gente fechar essa primeira parte, a gente vai falar um pouquinho do comércio externo e balança comercial. A gente entende o seguinte: comércio, gente, internacional de mercadorias e serviços, ela vai ocorrer de 2 maneiras. Ou exportando, vendendo de um país para outro, tá? Ou importando, quando eu compro de outro país, tá? A relação entre compra e venda de produtos é o que nós vamos chamar de balança comercial, certo? Vou tentar fazer aqui uma balança para vocês verem. Mas a balança, gente, é basicamente o quê? Isso. Se eu tenho mais exportações do que importações, eu digo que a balança comercial ela tem um superávit, ou digo que é favorável. Quando eu tenho mais importações do que exportações no país, eu digo que eu tenho um déficit comercial, ou seja, a balança é desfavorável. Então, qual é o melhor para um país? Exportar mais ou importar mais? Óbvio que exportar mais, certo? Agora, isso vai acontecer, gente, por vários motivos. Tem época que a gente importa mais do que exporta, e assim vai. Porque a economia ela é muito instável, certo? Vários fatores vão interferir nesse resultado da balança, né? Por exemplo, aumento ou diminuição dos preços dos produtos, né, exportados. Isso vai fazer com que tenha essas variações, tá? E a evolução dos volumes exportados ou importados, né? No caso, se um país mantém as exportações ao nível superior das importações, a balança comercial apresentar saldos positivos e vice-versa, é o que eu já falei, né? Aqui é o Brasil com sua balança comercial, tá bom? Observe que entre 1994, gente, e 2001, a gente teve mais o que? Balança desfavorável, ó, estão vendo? Ó? Tá tudo abaixo. De 2002 para frente, principalmente até 2012, em 10 anos, nós tivemos uma balança comercial favorável, ou seja, mais exportações, né? Gente, isso aqui tudo é com mouse, viu? E menos importações. Isso é bom. Quando eu exporto mais do que eu importo, quer dizer que eu estou produzindo mais e vendendo mais e trazendo mais lucro para o país. Isso são dados do que, gente? Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, certo? Dados de 2016. Então, gente, em primeiro momento a gente fica com essa aula. Mais adiante eu passo a atividade para vocês, beleza? Valeu!